Salve, salve galera, eu sou o Denis Bofarin, sejam muito bem-vindos a este canal. No vídeo de hoje nós vamos abordar um assunto muito interessante. Olha só, vamos pegar uma referência lá em Mateus capítulo 24, versículo 5, que diz assim: Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Essa passagem é muito interessante porque nos remete à vinda de outros Cristos, outros Messias. Hoje nós vemos que apareceu Henrique Cristo, assim como muitos outros se intitulando Jesus. Só que nós vamos voltar um pouquinho no tempo e ver como isso é muito mais comum e ocorreu muito mais durante o primeiro século. E não só durante o primeiro, como no segundo século, como nós vamos ver também que isso está relacionado a um fator psicológico. É isso mesmo que vocês ouviram, está relacionado a um fator psicológico. Nós vamos abordar um pouquinho sobre o Messias guerreiro, sobre Bar Koziba. Mas quem foi o Messias guerreiro? Muitos não conhecem essa história. O Messias guerreiro foi Simão Bar Kokhba ou Simão Bar Kokhebas. Simão Bar Kokhba ou Bar Kokhebas, antes de mudar o seu nome, que era Koziba, Simão Bar Koziba. Ele liderou então a terceira revolta judaica. Da família dos Zelotes, ele era muito rigoroso, assim como os Zelotes, como uma família de religiosos, como os fariseus e os saduceus. Os Zelotes, eles não aceitavam influências de estrangeiros e nem outros tipos de doutrinas. Naquele tempo, muitos fariseus, como os saduceus e assim como os zelotes, eles não acreditaram que Jesus fosse o Messias. Então eles depositaram a sua fé, a sua crença em um outro homem, em um outro Messias. Porque eles não acreditavam que esse Messias foi um homem que veio trazer um reino espiritual, mas eles acreditavam que o Messias, ele era um rei que viria reinar fisicamente e derrotar Roma e expulsar Roma de Jerusalém. Por isso eles depositaram então a sua confiança em Simão Bar Kokhba ou Bar Koziba ainda neste momento. A terceira revolta judaica aconteceu entre os anos 132 ao ano 135, ano em que Bar Kokhba foi decapitado. Por volta do ano 127, o imperador romano baixou um decreto então proibindo a circuncisão. A circuncisão era exatamente aquilo que dava a identidade dos zelotes, dos fariseus, saduceus, dos judeus, os israelitas. A circuncisão, então, sendo a identidade deles como povo de Deus, sendo proibida, então, pelo Império Romano, suscitando assim, então, a revolta dos judeus, dos israelitas, fazendo com que eles, então, armem secretamente um plano para retomar Jerusalém dos romanos, do Império Romano. É nesse contexto então que aparece Simão Bar Kokhba, um destacado estrategista, começa então a liderar os seus comandados com pequenas ações militares bastante ousadas, que consistiam em gradativamente conquistar as posições dos romanos que controlavam Jerusalém. Aclamado então como líder militar e Messias, Bar Kokhba, ele decide mudar o seu segundo nome para Kokhba, um termo que significa filho de uma estrela. Por volta do ano 134, então, Bar Kokhba, ele consegue tomar o controle da sagrada cidade de Jerusalém. Ele então passará a ter um objetivo de criar um exército capaz de expulsar definitivamente os romanos, o Império Romano. Mas ele não contava com uma ardilosa estratégia de Roma, do Império Romano. Consistia em construir estradas com o objetivo de conquistar regiões importantes no abastecimento de Jerusalém. Contando então com o sucesso da tática adotada, os romanos então conseguem encurralar Bar Kokhba. Bar Kokhba então, percebendo a iminente derrota, ele foge, mas não adiantou a sua fuga, já que os romanos conseguiram capturar Kokhba. E ele então é condenado à decapitação, que aconteceu no ano 135.
pois afinal nós estamos falando de Roma, do Império Romano. Essa ação de Cogba, então, nem aquele povo na época e nem até hoje se entende ao certo o que ocorreu naquele momento com Cogba, pois ao ser aclamado um possível Messias que libertaria Jerusalém de Roma, na verdade ele foi uma decepção, já que essa profecia não se concluiu em Cogba, já que os judeus não tiveram o seu plano concretizado através de Cogba. Então ele foi considerado apenas mais um que criou uma revolta contra Roma, e essa que foi derrotada séculos depois, não por um outro império ou por um outro exército, mas sim pela economia causada pela própria Roma. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Bom, para quem não conhece sobre a Síndrome de Jerusalém, eu vou abordar ou pincelar um pouquinho aqui no canal, mas eu gostaria que vocês se aprofundassem muito mais sobre esse assunto e vão ter conhecimento e ver que naquela época, nos primeiros séculos, também ocorriam esse fator e como hoje se é identificado como um fator psicológico, e nós vamos ver que há estudos sobre esse tema, sobre a Síndrome de Jerusalém, e nós vamos ver que ela está relacionada também a um outro fator, mas calma que nós já vamos ver. Eu vou ler um pouco aqui um artigo sobre o BBC News, é um site onde nós vamos ler um pouquinho sobre essa Síndrome de Jerusalém, para conhecer um pouquinho. Para quem não sabe, olha que interessante, Síndrome de Jerusalém, o curioso transtorno que faz as pessoas acreditarem que são profetas ou messias. Exatamente, nós vamos ver também um pouquinho de por que muitas pessoas se intitulam profetas nos dias de hoje. Olha só. O misterioso desaparecimento em novembro do turista britânico Oliver McCaffey no deserto de Negev, em Israel, jogou luz sobre um transtorno psiquiátrico insólito, a Síndrome de Jerusalém. Os médicos agora temem que o jovem sofra do problema. McCaffey, um jardineiro de 29 anos, é um devoto cristão que chegou a Israel em 2017. Ele deixou seu emprego em Essex, na Inglaterra, em abril do ano passado. Queria percorrer a Europa de bicicleta, uma viagem que seus amigos descrevem como descoberta pessoal. Foi visto pela última vez na cidade israelense de Mitzpe Ramon. Seus familiares entraram em contato com a polícia do país no final de dezembro para informar o desaparecimento. Desde então foram feitas buscas com helicópteros, cachorros e equipes de resgate. Nada até agora deu certo. As autoridades israelenses acreditam que McCaffey esteja vivo, segundo Mickey Rosenfield, superintendente e porta-voz da polícia local. Viajantes encontraram na área alguns pertences do jovem, como uma bolsa, chaves e comprimidos. Ainda estamos examinando sua bicicleta e outros objetos pessoais, disse a BBC. O porta-voz acrescenta que a polícia também encontrou folhas com citações bíblicas e uma área com areia rodeada por um número significativo de pedras. Enquanto a busca continuava, vários psicólogos em Israel têm falado sobre a Síndrome de Jerusalém, uma estranha condição psiquiátrica que poderia ter afetado McCaffey. Estima-se que a síndrome afeta uma centena de pessoas por ano, que desenvolvem uma espécie de angústia mental ao visitar lugares sagrados da região. Há algo comum na maneira como esse transtorno se manifesta nos pacientes. O denominador comum é que as pessoas pensam que estão vivendo um momento de redenção iminente, que vai acontecer em Jerusalém ou, no caso do turista no deserto de Negev, em qualquer lugar próximo à região percorrida por Jesus, diz Pezesh Littenberger, professor de psiquiatria da Universidade Hebreia. A pessoa acredita que vai desempenhar um papel importante nesta segunda vinda de Jesus, ou para avisar ao mundo, ou ter o seu braço direito de Jesus, diz Littenberger, que também é fundador e diretor do
Soteria House, um centro de tratamento holístico para psicoses no local. Atualmente há várias pessoas que pensam que são um messias. O acadêmico desconhece o caso de McAfee e acredita que existe muita especulação a respeito. Segundo Littenberg, a síndrome de Jerusalém pode se manifestar de várias maneiras. Normalmente, as pessoas, antes de chegarem a Jerusalém, já apresentam algum tipo de problema mental pré-existente. Explica quando desembarcam na cidade, o transtorno acaba por se manifestar. A síndrome se sobrepõe a uma doença mental ou enfermidade que o paciente já tinha. Talvez eles venham para Jerusalém atraídos por uma sensação de que têm uma espécie de missão a cumprir. Talvez eles abram a Bíblia, encontrem um verso e situam uma espécie de chamado, explica Littenberg. O psiquiatra comenta também que normalmente essas pessoas são bastante religiosas e podem pertencer a várias denominações, como a muçulmana, a judaica ou a cristã. Bom, neste artigo vamos ler até aqui, mas vamos ler um outro também que vai trazer outras informações muito interessantes. Olha só, Síndrome de Jerusalém. Eu vou deixar o link desses sites aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário para vocês conferirem. E é como eu disse, não fiquem apenas nesses sites. Há também muitos vídeos no YouTube de psiquiatras, de psicólogos explicando justamente essa síndrome. Há muitos vídeos específicos, então estudem, procurem mais informações sobre esta síndrome. Olha que interessante. A Síndrome de Jerusalém trata-se de um grupo de transtornos mentais envolvendo a ideia obsessiva de temáticas religiosas, delírios e ideias psicóticas que surgem após uma visita à cidade de Jerusalém. Não é exclusiva de uma única religião, porém acomete mais frequentemente judeus e cristãos de diferentes formações socioeconômicas. O primeiro a identificar esta síndrome foi o Dr. Yair Bar-El, ex-diretor do Hospital Psiquiátrico Farshaw, da cidade de Jerusalém. Este médico examinou 470 turistas e considerou-os temporariamente insanos entre os anos de 1979 e 1993. Desse total, 66% eram judeus, 33% eram cristãos e 1% não tinha religião definida. Especialistas da área acreditam que esta síndrome trata-se de um transtorno dissociativo histérico, no qual indivíduos geram outras personalidades em decorrência da sobrecarga do tema religioso que paira no ar da cidade de Jerusalém. Clinicamente, existem 3 tipos distintos da síndrome, que são o tipo ou síndrome de Jerusalém infligida por uma desordem psicótica prévia, quando afeta indivíduos que já foram previamente afetados com alguma doença psiquiátrica, antes de visitarem Jerusalém. O tipo 2, ou síndrome de Jerusalém superposta, é complicada por ideias idiosincráticas. Não apresenta necessariamente a forma de um transtorno mental, podendo ser apenas caracterizada por uma obsessão cultural. O tipo 3, ou síndrome de Jerusalém, como uma forma discreta, não composta por transtorno mental pré-existente. Esta é a forma mais conhecida da síndrome, na qual o indivíduo sempre se apresentou mentalmente equilibrado, até a sua chegada à cidade de Jerusalém. A psicose caracteriza-se por intensa religiosidade, desaparecendo por completo após alguns que o indivíduo fica afastado da cidade em questão. Dentre as manifestações clínicas estão ansiedade, nervosismo, tensão, desejo de isolar-se, necessidade de apresentar-se limpo e puro, necessidade de declarar salmos ou versículos da Bíblia, especialmente em lugares sagrados, bem como participar de procissões ou marchas para locais sagrados de Jerusalém. Policiais que abordam esses indivíduos são instruídos a não contrariá-los, ou seja, deixar que estes continuem com o seu delírio, encaminhando-os a um centro de tratamento psiquiátrico. Tranquilizantes podem ser ministrados
para minimizar o epicentro da crise. Por fim, o paciente deve retornar à sua casa, pois dentro de algumas semanas o transtorno desaparecerá por completo. Bom, neste artigo também vamos ficando por aqui. Nós vamos abordar um outro assunto muito interessante. Se nós formos na Bíblia, vamos ver e encontrar relatos e passagens que os profetas foram enviados apenas até João, no caso João o Batista. Então, desde aquele tempo não há mais profetas, porque Deus ele utilizaria então do Espírito Santo para falar com as pessoas e que estariam dentro de cada pessoa agora, a partir daquele momento. Então, quem falaria com as pessoas seria o Espírito Santo, segundo relatos do Novo Testamento. Se é assim então que religiosos acreditam, eles caem então numa contradição, ou justamente o que acontece são esses fatores psicológicos de que essas pessoas apresentam se achar superior às outras pessoas, quando todos agora são exatamente iguais. Todas as pessoas estão no mesmo patamar e Deus então não precisaria mais de líderes para falar uns com os outros. Mas algumas pessoas, se achando mais especiais do que outras, acabam tendo esses fatores psicológicos e se sobrepondo, se colocando num patamar acima de outras pessoas, achando que Deus fala apenas com elas para falarem para outras pessoas. Muitos acabam tendo sonhos de arrebatamento, da volta de Jesus, influenciando até mesmo crianças a terem esses mesmos sonhos e abordarem assuntos de qual eles foram induzidos ou eles aprenderam com pessoas que colocaram esses fatores na cabeça deles, sendo contraditórios com as próprias escrituras, com a própria Bíblia em que religiosos acreditam. Isso também pode estar ligado a um fator muito interessante, onde não se fala tanto nos dias de hoje. Muitos conhecem o complexo de inferioridade, mas existe também o oposto, o complexo de superioridade, que nós vamos abordar esse assunto agora. Vamos ver um pouquinho a relação que o complexo de superioridade tem com a síndrome de Jerusalém. Olha só, um outro site aqui, nós estamos vendo o InfoEscolas. Vocês também podem pesquisar e procurar. Complexo de superioridade. Olha que interessante. A pessoa portadora de um complexo de superioridade está tentando compensar sensações de inferioridade que lhes são inerentes. Este termo foi criado pelo psicólogo Alfred Adler, discípulo de Freud, que posteriormente rompe com o mestre e idealizador da psicologia individual. O sujeito que desenvolve este sentimento vê nos outros julgados por ele como seus subordinados, traços de inferioridade que na verdade pertencem a ele, ou seja, trata-se de um jogo de projeções. Assim, ele tende a marginalizá-los, da mesma forma como também se sente excluído, atribuindo-lhes as mesmas características que lhes são imputadas por outrem. É muito comum estes indivíduos serem vistos como arrogantes e pretensiosos. O ser com o complexo de superioridade não consegue equilibrar em seu íntimo seu potencial e seus limites, considerando-se alguém com valia e aptidão superestimadas. Suas perspectivas sobre si mesmo são extremamente elevadas e ele acredita ter um poder de realização muito maior do que realmente possui. Normalmente, ele apresenta uma vaidade incomum, que se reflete na sua própria maneira de se vestir, nas suas ações e atitudes, até mesmo no modo de falar, algumas vezes exagerado e presunçoso, tentando parecer melhor que todos. O sujeito se revela intolerante, sempre contradizendo o ponto de vista alheio e se esforçando para dominar os que ele julga lhe serem inferiores. Sentindo-se essencialmente inferior, a pessoa tenta parecer superior, mas para si mesma do que para os outros. Embora a aparente superioridade, ela teme ser socialmente desprezada, sente-se insegura, tem uma baixa autoestima, mesmo que todos esses sentimentos estejam ocultos no seu inconsciente, mas nem por isso menos intoleráveis para a sua mente.
É neste momento que o homem cria as famosas máscaras, tão presentes na rotina da nossa sociedade, para que se pareça melhor do que os outros, muitas vezes isolado do convívio social por alguma razão ou mergulhado em devaneios. O indivíduo pode recorrer a este complexo como uma forma de sobreviver perante a sua inadaptação à sociedade. Assim, é inevitável complexos de superioridade e inferioridade estão sempre muito próximos e podem tranquilamente coexistir no mesmo sujeito por toda a sua existência. Mas como identificar os que trazem em si estes complexos? Às vezes, a forma agressiva e presunçosa da pessoa se comportar já indica a presença destes distúrbios, mas nem em outros casos a presença dos sinais mais frequentes é tão sutil, que só em momentos extremos de estresse ou ansiedade ela irá revelar explicitamente a presença destes sintomas. Diante do olhar social, essas pessoas são, em alguns casos, caridosas, voluntárias em trabalhos beneméritos, preocupadas com o bem do próximo e da comunidade, mas simultaneamente ocultam no seu amago o sentimento de serem melhores e mais nobres que as outras. No momento em que as personas desmoronam, o homem revela-se como realmente é, muitas vezes cobrando por suas ações de generosidade, desvalorizando o esforço de outrem. A pressão das suscetibilidades e malindres é muito forte, assim como é difícil conviver com as críticas, aprender a aceitá-las, digeri-las e utilizá-las a nosso favor. Muitas vezes o complexo de superioridade é ativado como um mecanismo de defesa diante de qualquer ameaça ao nosso ego. Lutar contra um sentimento inconsistente que não conseguimos olhar de frente, o qual rejeitamos mesmo quando temos um vislumbre dele. É uma tarefa que exige muita firmeza e determinação. É necessário muito domínio de si mesmo para viver com os traços de personalidade opostos em perfeita harmonia e ir além, valorizando os atos dos que nos cercam, seja qual for o contexto. Bom, neste artigo também vamos ficando por aqui. Então, neste vídeo, eu gostaria de deixar esta mensagem, que aqueles que se intitulam pastores, profetas, aqueles que dizem ter sonhos com a vinda de Jesus e todo este aspecto de um âmbito religioso, sendo ligado também com Jerusalém, pode demonstrar o complexo de superioridade, como também a síndrome de Jerusalém. Então aqueles que se auto-intitulam pastores, guias espirituais das outras pessoas, segundo muitas religiões, e aqueles também que se intitulam profetas, podem muito bem estar sofrendo desses distúrbios, podem estar sofrendo desses fatores psicológicos. Mais um fator em que se é criado as religiões. Então, neste vídeo eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês estudem e não fiquem somente neste ponto, mas que vão atrás, busquem mais informações a respeito da síndrome de Jerusalém e do complexo de superioridade. Estudem, examinem mais, aprendam mais e tenham conhecimento para não ser enganados. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu espero vocês no próximo. Até lá!